Estamos chegando com um novo mundo, ou talvez nem tanto, no Kamen Rider Kids. Um desafio literalmente gigante para os reis de King Oger. E tem política no meu Tokusatsu. E agora? O Toku Agora começa agora. Chegando mais um Toku Agora para animar a sua sexta-feira. Tudo bem, Dani Tsurugi? Tudo bem, Narese? Estou aqui representando os dois meninos, que eles ficam assim toda hora, né? Isso. Nas últimas semanas eu perguntei pro Kuroda se eles já tinham conseguido descansar do AF. O Kuroda disse que ainda não. Já passou, o quê? 3 semanas? Você já conseguiu descansar do AF, Dani? Então, Narese, hoje que meus cosplays foram pro tanque. E eles não podem ficar muito tempo assim, então eu deixei porque já tem que chegar e lavar logo. Por isso que a gente usa uma legging por baixo, uma camisa de compressão por baixo para passar o suor para essa roupa e não para cosplay. Então, se não mancha, você tem que tratar bem o cosplay ali, né, com o maior carinho. E hoje que eu consegui lavar a roupa, tinha com 4 montes de roupa para lavar e hoje que eu Eita. terminei. Quero adotar um método de recuperação, assim, comprar 10 águas de coco, Hum. acostumar o corpo nos 3 dias antes do AF, tomar um a cada dia durante o AF e 3 dias depois. Então, são 4 dias de AF, mas esqueci de fazer isso, para poder Eita. repor energia. Mas valeu a pena, a gente até hoje está recebendo elogios, muita gente falando bem, né? Demorou aí para poder minha vida. Agora sim eu vou arrumar a casa. Muito bem, vamos então começar com os comentários dos nossos espectadores. E o Hum. primeiro aqui é o do Felipe FG Oliveira. Um abraço, ele diz aqui: eu nunca vi uma série completa de Ultraman, vi apenas alguns episódios avulsos de Tiga e decidi dar uma chance pro Blazer. Não me arrependo, gostei muito do abuso de efeitos práticos, o visual é muito legal e se nota muito capricho na coreografia das lutas. Vou seguir acompanhando. Olha Ó, que aí, bom, já o Ultraman estreou conquistando um novo fã. Verdade, verdade, né? Então, Blazar, mas é Blazer. Blazer, é. Como eu comentei semana passada com o Kuroda, teve um espectador nosso que pensou que era Blazer do carro ou Blazer da roupa, mas não, é Blazer dos blazares do universo, né? Um termo astronômico. Eu vou ler aqui do Wagner Oliveira, o Ultraman Blazer, olha, mais um. Ultraman Blazer está sendo mais uma série interessante. Eu, como iniciante de Ultraman, achei legal ter um receptáculo do chefe do grupo e ser um homem adulto na casa dos 30 e 40 anos. Olha, me senti representado. Um abraço e até a próxima semana. Olha aí, Wagner, né? Uma série que é te representando aí, né? Mais um, né? Gostando do Blazer. Opa, sim, um herói trintão, quarentão aí, que fazia tempo que a gente não via um herói chegando perto dos 40 anos aí, mas tá interessante, eu recomendo a série. E olha, mais fãs novos, como você falou aqui, e como eu comentei no nosso programa sobre o Anime Friends, falando de cosplayer, que tinha de tudo que é tipo e de tudo que é época, mas eu ainda sinto falta de cosplayers de ultras, é o que menos tem sempre. É uma franquia que às vezes é meio deixada de lado por fãs aqui no Brasil. Verdade, verdade. Nesses anos todos teve o Seven, né? Teve o Zerf, o Tiga. Cosplay de ultra é uma carência que temos. Vamos ver quem sabe agora. Agora não, já faz algum tempo que tá de graça no YouTube da Tsuburaya para assistir, eles consigam mais fãs aqui no Brasil, né? Verdade. O próximo comentário do Gabriel The World, como o Kuroda diz aqui, o Gabrielzinho, né? Um abraço para ele. Considerando que os rumores de Gochard estão se confirmando, o Decade pode estar voltando. Então eu queria saber o que vocês acham sobre esse retorno dele. Tem aparecido informações aí que o Kamen Rider Decade apareceria de alguma forma, quem sabe até o Masahiro Inoue, que é o ator que interpretou o Decade.
Eu acho interessante, porque até eu comentei no programa passado que a série do Kamen Rider Decade é o que nunca terminou. Porque não terminou na série, ia terminar no filme, mas não tem. Já passou uma década e meia quase, e é um Rider sem final. Eu também não vou esperar que tenha um final na série do Gotchard. Mas quando o Decade apareceu na série do Kamen Rider Dio, deu um up, assim. Então, eu acho que ele é um Rider que pode dar um up na série que ele apareça. Quem sabe ele esteja por aí, né? É um Rider que aparece. Não é um Rider com história, né? É um Rider sempre de passagem, Dani. Né? Olha do Senna. Obrigado, Senna. Já começa aí me elogiando. A parte do Dani ficou excelente. Muito bom. Ficava toda hora. Você não é o Dani do TokuCast. Eu tô curtindo King Oger. Está na metade da série, mas tá um climão bom. Não tá com inchação de linguiça. Olha, Nares, eu tenho que confessar, é difícil dizer que tem horas, tá um barrigão isso aí, mas não é. Tem hora que a gente fica assistindo, fuçando, vamos ver se tem barrigada ou não. Não tem barrigão ou barrigada. Né? Não é uma injeção de linguiça de fato. Né? E o Nares falou bem, tá muito parecido com Gain, o que tá rolando em Gits. Ambos até começam com G, hein? Abração. Pois é, né? Gits lembra então Gain? Pelo menos agora chegando na reta final. Mas não vamos dar spoiler aqui. Daqui a pouco a gente fala então do Kamen Rider Gits. Aliás, daqui a pouco não, agora é a hora, né? Vamos falar aqui do Kamen Rider Gits. Mas antes, como eu sempre faço aqui junto com o Kuroda, né? Vamos primeiro ver, Dani, o Breaking Rider News, para relembrar o que teve nesse episódio, que já é o 46, tá chegando no finalzinho, faltam 3 para acabar. Nossa, então vamos pro Breaking Rider News. Vamos lá. Interrompemos a programação para mais um Breaking Rider News e eu tenho hoje aqui no estúdio o Kamen Rider Blade, que vai comentar sobre o episódio 46 do Kamen Rider Gits. Seja bem-vindo. Deixar de ser humano, se transformar em algo, eu entendo o Ace. Bom, o desejo do Tycoon ressoou com os poderes do Ace e ele pôde refazer o mundo, fazer o mundo voltar ao que era. Inclusive a Tsumuri deixou de ser a deusa dos desejos. Mas agora o Ace caminha a passos largos para ser completamente um deus dos desejos e está aprisionado entre as dimensões. Eu compreendo bem a decisão do Ace. Eu também já tomei essa decisão de deixar de ser humano em prol de algo maior e melhor. O produtor, então, para remediar a situação, porque os VIPs do jogo não estão contentes com esse novo mundo, ele cria uma nova Tsumuri para se tornar deusa dos desejos. E realmente, com o mundo voltando ao que era, a árvore do Daichi retornou. E a Beroba quer fazer uso dela para criar o Yamato mais poderoso que já existiu, mas agora ela vai ter que enfrentar o Bufa. A luta é feroz, mas finalmente o Michinaga derrota a Beroba, que parte dessa para melhor ou para pior, depende do ponto de vista. O Kekera não vai deixar isso barato, mas agora ele vai ter que enfrentar o Keiwa. E o Kekera inclusive promete que tem um Bad End especial preparado para o Tycoon. E como Daichi havia prometido, a irmã do Keiwa é libertada da árvore e temos finalmente um pouquinho de felicidade no Kamen Rider Gits. Muito obrigado ao Kamen Rider Blade pelos comentários e ficamos na torcida para mais felicidades aqui no Kamen Rider Gits. Continue acompanhando o Breaking Rider News. Bom, como eu disse, 3 capítulos só para acabar, e tem muita coisa ainda para ser resolvida. Eu acho que um dos detalhes chegando no final da série, algumas pontas já estão sendo conectadas, né? Se não fosse assim, não dá para deixar tudo pro final igual o último capítulo de novela brasileira, né?
Então, estamos longe disso porque já estamos amarrando algumas histórias aqui no Kamen Rider Geats. Inclusive, fechamos aqui, eu acho que é a história do Bufa com a Beroba, a patrocinadora dele. Tenho certeza que se o Kuroda tivesse aqui, ele ia comentar que ele deve ter vibrado com essa batalha, porque ela teve o destino que merecia. Pelo menos eu acho que muitos fãs vão concordar com isso, porque ela é um personagem daquele que faz a gente ter raiva. A atriz interpretou bem. A gente tem raiva cada vez que ela aparece na tela e, com perdão da palavra, a gente desejava que ela se desse mal. E ela se deu mal, perdeu a batalha pro Bufa e partiu dessa para melhor, ou como foi falado no Breaking News, para pior, né? Que alguns partem para pior. Trabalhou bem. A atriz entregou deu conta do recado. Agora vem só as amarrações, né? As entregas das pontas, né? E como já tinha sido comentado aqui no Toku agora, até o Kuroda falou que a árvore relacionada a um dos personagens, o Daichi, que foi citada num outro capítulo, se citaram a árvore porque ainda poderia ser útil, como nós vimos na semana passada que ela seria útil, e agora então que o Ace resetou o mundo, levou de volta o mundo para o que ele era antes, nós vimos que essa árvore do Daichi, em que as pessoas estavam aprisionadas, retornou, e no final do capítulo, finalmente ele cumpriu a promessa dele. Uma coisa que eu não esperava é esse personagem, Dani, que ele começou meio duas caras e que no final ele estava sempre tentando enganar as pessoas, passar a perna, virou uma espécie de vilão nos últimos 10 episódios, o coração dele começou a amolecer e agora parece que ele resolveu fazer algumas bondades, assim, e uma das bondades foi cumprir a palavra dele e mostrar como libertar a irmã do Keiwa da árvore. Pelo menos um momento de felicidade a gente teve numa série que está tendo vários momentos de tristeza agora nessa reta final. Pelos comentários, comparando ao que o Kamen Rider passado, ouvindo os comentários de outros Kamen Rider, de Heisei e Iria pra cá, o Geats ele tá bem diferentão mesmo, né? Sim. Que essas últimas séries eles estão apostando assim, uma coisa bem diferente, experimentando uma nova fórmula, um novo sabor. Né? E acho que tinha até cosplays de Geats. Tinha, tinha Bufa. Quatro personagens do Kamen Rider Geats lá no AF, né? Então, eu acho que eu não lembro de em outros anos, eu não estava lá, mas eu sei que estava lá, você pode dizer, de lembrar de cosplay de série que ainda está no ar, assim, tão fresco aparecer. Não, tanto que um dos meninos falaram que queria fazer cosplay de Gira, né? E ele lembra muito. Não, mas e acredito muito que bom. Não, Narese, o mais assim atual foi Gokaiger. Nesse capítulo do Geats ainda, algo que a gente sempre comentou no programa e que aí me pegou de surpresa, a Tsumuri ter voltado ao normal, ela que estava caminhando ali para ser a deusa dos desejos, com a força do desejo do Keiwa, que ecoou com o Ace, ele fez o mundo retornar ao que era antes e também retirou esses poderes dela, ela não vai mais ser transformada em uma estátua, voltou a ser uma pessoa normal, mas aí o produtor deu um jeito de criar uma outra versão dela para seguir ainda nesse caminho para virar uma deusa, mas agora é o Ace que está trilhando o mesmo caminho da mãe. Aí, como o Kuroda diz aqui, né, que às vezes a gente gosta de fazer algumas previsões do futuro, aí essa previsão eu tinha acertado, que o Ace seria o deus dos desejos, e realmente ele está se tornando isso, está aprisionado lá, inclusive começou a virar uma estátua de pedra também. Então, e é nesse ponto que eu comentei que a série se parece muito com o Gaime, porque para quem assistiu o Gaime, sabe que lá no final o protagonista acaba virando uma espécie de deus, e daí com peruca branca e tudo mais. Aliás, Dani, uma peruca nada convincente, tem muito cosplayer que usa uma peruca melhor que aquela. O Ace agora tá usando uma peruca branca também, mas tá melhor, a Toei caprichou agora em fazer um cabelo branco mais decente, hein? Esse ano a gente tá forte nas previsões, né? Sim. Nem eu tava tão forte nas previsões de Dom Brothers, mas esse ano a produção que tá assim jogando pontos pra gente poder catar no ar, né?
Agora, para o próximo capítulo, a grande expectativa é o confronto do Keiwa com o Kekera, que é o patrocinador dele. O Kekera, inclusive, você não acompanha o Gitz, mas você ia gostar dele, porque esse personagem, ele é um fã não declarado, porque isso não é dito na série, mas ele é fã de Riders ao estilo Showa. Ele gosta do Rider que tem pesar, que tem sofrimento. Inclusive, ele falou uma frase uma vez, ele falou nesse episódio, que ele gosta do Rider que chora por baixo da máscara. Então, é bem o estilo dos primeiros Riders lá do Ishinomori, né, da era Showa. E agora o Keiwa vai ter o confronto com esse patrocinador dele no próximo episódio, vai ser o acerto de contas. Mas chegando agora no final da série, eu até perguntei no Twitter do Super Hero essa semana, para quem acompanha lá e assiste o Kamen Rider Gitz, o que as pessoas achavam do desenvolvimento dos personagens. O Bomba de Ódio, esse perfil é interessante o nome, hein? Ele falou aqui, a Neon com toda certeza, mesmo ela tendo bem pouco menos tempo de tela. Eu acho legal porque a Neon teve um bom desenvolvimento agora. Ela tem realmente menos tempo de tela que os outros protagonistas. Ficou, depois da metade da série, às vezes meio abandonada. Inclusive no último jogo ela nem se transformava. Mas os 2 episódios da relação dela com o pai, a redenção do pai dela, foram muito bons. Eu acho que isso influenciou no bom desenvolvimento dela. O Art disse aqui, o Keiwa está caminhando a passos largos para ter o mesmo fim do Ryugen, fazendo aí outra relação ao Gain. É interessante. O Hydro diz aqui, a Nago é a melhor desenvolvida e o Ace também. Agora os outros é difícil a disputa para quem foi ficando pior durante a série. Casado com o Twice, diz aqui, entendo a mudança do Keiwa, mas o ator não ajudou na interpretação. Eu não acho tanto da interpretação, eu acho que ele é até um bom ator, mas realmente eu acho que o Michinaga e o Keiwa não foram bem desenvolvidos depois da metade da série. O Michinaga, principalmente, deixou muito a desejar o que o roteiro entregou para ele. E as mudanças de lado agora do Keiwa não ficaram bem convincentes. Eu acho que o problema é menos do ator e mais do roteiro. O Yusu Jime diz aqui, Nago e Gitz como os melhores, e acho que o Michinaga ainda pode ter salvação diferente do Keiwa. Ele acha aí que o Keiwa está meio deixado para trás. Alguns dos comentários, então, do pessoal que acompanha no Twitter sobre o desenvolvimento desses quarteto de protagonistas do Kamen Rider Gitz. Faz sentido o que você disse. Às vezes não é o ator que não soube interpretar, mas sim o roteiro que entregaram, né? Toma, aqui tá seu roteiro. Poxa, não tem tanta liberdade de desenvolver, né? Aliás, isso que você falou, inclusive, Dani, me lembra quando o Kihachiro Uemura teve aqui no Brasil e que ele falou que ele gostou mais de interpretar o vilão Chevalier lá em Fiveman do que o personagem, o Green Flash lá em Flashman, porque além de que ele não tinha que dividir a cena com outros 4, porque quando é um esquadrão você tem que dividir, como vilão ele tinha mais liberdade na interpretação, então às vezes também é do roteiro. Eu prefiro a interpretação dele do Chevalier. Aí talvez não seja porque ele é melhor ator em Fiveman do que em Flashman. Talvez porque o roteiro foi melhor pra ele em Fiveman do que em Flashman, né? Também a gente falou, é isso. Porque em Flashman tinha que dividir com mais 4. Chevalier, não, ele tinha uma música. Ele falou, tenho mais. O que eu vou falar pra eles? Então ele brincava com isso. De fato, Chevalier, você gosta dele por essa interpretação. Bom, vamos ficar de olho aqui então, quando chegar no final do Kamen Rider Gitz, daí a gente vai poder avaliar bem o desenvolvimento dos personagens e com outros trabalhos daí a gente descobre se o ator é bom ou não, né? Porque esse é o primeiro trabalho da maioria deles. Depois do segundo trabalho a gente consegue identificar se é um bom ator ou não, né? Bom, então vamos falar, Dani, de King Oger, já chegando no episódio 20, estamos quase na metade ali já, né, do Sentai, passou já rápido, né? Aí. Nossa, já tinha começado, mas já tá chegando no 22, episódio 22, e é uns quebra-pau, muralhas e torres, aulas de histórias, né, tudo isso aí. Vamos ver o que o Dani contou aí pra gente no Era Uma Vez em King Oger, e daí a gente volta pra continuar falando.
meninos! Episódio de King Ghidorah começa aí com o monstro que come almas de Shogun, né? E fica bem grande, nem precisou de Gyodai, né? Mas Ghidorah invoca todos os insetos da Amazônia de King Ghidorah e vamos à luta. Porém, o monstro fica bem maior e o monstro vem e dá uma machadada, pua! Né? E voa, pua! Tudo quanto é meca, pra todo quanto, pua! Telado, e torres se destroem, muralhas se destroem, pua! E King Ghidorah voando, pua! E o bate-boca entre Ghidorah e Yama, né? Espere aí, esse aqui não é aquele Heracles Minion e veio pedir ajuda para Ghidorah. Ele se arrependeu? Sou. Tem um monte assim. Momento de aula de história, vamos cantar uma música. Jeremy spoken class today. Jeremy falou na aula hoje, né? Teve uma aula de história dele lá e Ghidorah disse que não vai conseguir e o povo entra em desespero. Mundo admirável, mundo novo que possui gente assim. Eu sei, eu falei o texto errado, mas enfim. Eles vão dar um rolê no elevador Lacerda, acompanhados por Kaguraki, né? E que eles contam uma história. E Kaguraki cheio de segredinhos, né? E fala sobre a espada vermelha e esse seu Batista aqui, né, que acabou revelando quem de fato ele é. Essa aí finge bem, né? Embora vai longe, não se sabe se é com o plano dela ou com a vida de atriz, né? Porque finge bem, tá? Coitado de Ghidorah, tá numa situação chocante, né? Ficou chocado com a situação. Não querendo falar, assim, puxar a sardinha de Kaguraki, né? O Paquitão até que dá um bom líder aí, né? Ele tem um tchan. E Ghidorah ainda chocado com a situação, que coisa. E eles se animam e vão pra luta. O povo desiste de ir embora e vibra por ele. Olha lá. Né? Vai saber se não são candidatos para a próxima audição do Super Sentai, do próximo Super Sentai. E o monstro é destruído. E por fim, lá no palácio, Ghidorah pega e coloca a espada Excalibur. Espera aí, o negócio pifou. Pifou, né? De Caio, Coco, vamos ver o que acontece aí, se arruma essa espada, né? Meninos, até semana que vem. Olha só, Dani, essa semana, como eu geralmente faço, eu posto aquele trechinho da semana do Rei Heracles no Twitter. E daí teve uma pessoa que me perguntou, porque a semana do Rei Heracles acabou porque o Rei Heracles se foi. Inclusive lá no episódio tava a esposa dele, porque eles se casaram, né? Tava a esposa chorando em cima do caixão, a morte do Rei Heracles. Mas eu acho que não tem nada naquele caixão, né? Porque eu ainda acho que ele voltará. Mas teve uma pessoa que me perguntou no Twitter, não vai ter a semana do novo rei aí falando do Ghidorah? Não sei, acho que a gente tem que perguntar lá pro fã do Heracles se ele vai querer a semana do Ghidorah, né? Porque a do Heracles, a semana do rei porque é muito sarcasmo, né? Ali, muita ironia envolvida. Então acho que, não sei se pro Ghidorah, porque o Ghidorah tem muito que aprender, né? O Heracles não, o Heracles já sabe fazer maldade, o Ghidorah precisa aí aprender a lutar, porque bondade ele já tem. Eu tô rindo aqui porque... Mas olha, quando apareceu ali o adorador do Rei Heracles pedindo, né, pro Ghidorah, nos salve, rei, não sei o que lá, e daí o Ghidorah diz, eu não consigo. O Ghidorah foi sincero, ele tava ali, né, até o nosso primo Basílio tentou dar uma ajudada ali, dar uma conversada e tudo, mas o Ghidorah
resolveu não mentir, né? Ainda bem, resolveu não mentir. Mas daí o adorador do Ráculis já começou a ficar contra o Ghira. Sabe o que eu pensei? Daqui a pouco ele vai montar um acampamento ali na frente do castelo, exigindo a destituição do Ghira e para ressuscitar o Ráculis de volta no poder. Só faltava isso. Nós estamos muito longe de uma realidade, né, Nanês? Há uns dias atrás você odiava a Ghira. E do nada apareceu um outro lá e começou a vibrar pelo Ghira, né? E o povo tudo, Ghira. E o que tá me, assim, prestando atenção, tanto que eu comento, fala, gente, é Kagura que dá um bom aí líder, né? Ele soube contornar bem a situação. Aí eu achei interessante porque eu não lembro quem que comentou, alguém falou dele sempre mudar de lado, e daí não, ele tá sempre do nosso lado e tudo mais, inclusive entregou o cetro, né, essa espada pro Ghira, e acho que foi o Yama que falou, entregou pro Ghira porque ele não conseguiu usar, e ele deu meio uma risadinha, ele tentou usar, né, ele tentou ver como é que funcionava, não funcionava com ele, e como o Ráculis falou pra esposa, né, precisa ter o sangue real ali de Shugodan para o negócio funcionar. Então só funcionaria na mão do Ghira. Por isso que ele entregou pro Ghira. Porque se ele conseguisse usar, ele teria usado para ele, né? Porque na coroa tem as pedras de cada um. Sim. Né? Ou então uma coisa a coroa pertence a King Older. Né? Não quer dizer que todos vão poder usar. Ou algo pode acontecer lá para frente de todos querer poder usar. E não, eu achei, tô achando o papel do Kaguraki dessa coisa de, né, saber, de ajudar Ráculis e depois se revelar. E a irmã fazendo aquele papel todo ali. E para mim, ambos estão assim, vamos fazer o jogo de Ráculis, porque a gente precisa salvar o nosso reino. Sim. Então ela tá ali brincando de apaixonada, de viúva alegre. Né? Agora, aquele que você desmascarou já há muito tempo, que sempre falava, eu acho que esse é aquele que realmente era, ele enganou inclusive o chefe dele, né, o Death Naraki, que lá no começo do episódio reclamou. Por que você não me contou que você estava infiltrado no castelo de Shugodan? E daí ele deu a mesma desculpa que todo mundo dá, né? Pra enganar os seus inimigos, primeiro engane os seus amigos. Não, mas eu percebi, não, a voz é parecida, né? Não, esse aqui, porque tava muito assim, muito puxa-saco. Não, esse cara é esse aqui. Eu falei, eu vou teimar. Aí eu vi que não, você não colocava, vou teimar de novo. Esse é aquele cara lá, esse é aquele cara lá, esse é aquele cara lá. Quando você mandou mensagem, o Dani acertou em cheio. Aí eu pensei, será que o Ráculis então teve a mesma coisa que Shadow Moon? Foi sequestrado lá no passado, foi envenenado para depois agir dessa forma? Não, foi o seu Batista que aquele cabelinho dele, seu Batista, já tornou-se uma característica muito forte. Acontece uma coisa, mas você não entende. Nos próximos episódios que será explicado. Verdade. Inclusive, uma pedra que o Kuroda tinha cantado há muito tempo e que agora a gente vai ver no próximo episódio, então, é que o castelo é um robô, né? Aí a gente relembra muitas vezes. Eu vi as pessoas comentando em relação a Deca Ranger, que lembra que a base dos Deca Ranger virava um robô gigante também. Mas eu voltaria mais no tempo. Eu acho que foi um dos primeiros, que é lá em Fiveman, que a nave que trouxe os Fiveman para a Terra e que é a base deles, na metade da série ela se converte num robô gigante também. Então, é algo que já tem mais de 30 anos, né? Não foi muito usado, mas de vez em quando aparece aí um robô gigante descomunal. Até porque o vilão agora, o general, perto do robô, né? O general tá desse tamanho e o robô tá desse tamanho. Então precisa de algo muito maior para enfrentá-lo, né? Quando você falou que lembra de Karendia, aí eu pensei ligeiramente da Shogun de Kakurendia, mas ele era um castelo mesmo. Lembra em Oranger também, a pirâmide do King Ranger,
quando ela ficava de pé e encaixava os outros robôs também. Eles faziam, inclusive, aquela cena parecida com a época de Flashman, do Grand Titan, né? Que o monstro fica... A altura do monstro é metade do robô, assim, né? Então, algo que aconteceu também em Your Ranger, né? Não é coisa nova, são detalhes que a gente começa... Esse é o ponto de você já ter visto todos os Sentais, se dá a chance de ver todos os Super Sentais, porque você começa a ver detalhes como esses, né? Então vamos ficar de olho nos próximos episódios de King Oger. E o Nares, o trailer aí do Black Sun me lembrou um pouquinho de X-Men. Eu já tinha comentado isso já de uma outra vez, né? Sim. Me lembrou um pouco, eu não sei também até quando... Eu posso estar só falando, posso ser só uma impressão besta, mas... Cara, tava claro que tinha contexto político, as obras do Shinomori tem coisa política... Gente, muitas outras obras de Tokusatsu que você acompanhar tem coisa política. O Jaspion tem episódios na política, sabe? Eu acho que a galera do Brasil tá exagerando um pouco, assim, algumas pessoas sobre falar de política. Eu acho assim, que se o assunto te incomoda, entendeu? É porque talvez você encontrou semelhança com aquilo que você apoia. Mas assim, ó, X-Men nos anos 80, tipo o Chris Claremont hoje, cara, se a obra do X-Men que ele fez nos anos 80 saísse hoje, o pessoal acha mais de lacrador pra baixo, sabe? Então eu acho que antes da gente ficar rotulando de lacração, de machismo, de fascismo, qualquer coisa, assiste a obra primeiro pra entender o que tá acontecendo, né? E se você conhece um pouco de Shinomori, de Kamen Rider, sabe que isso rola aí, gente. Puta, assim, ainda, o negócio é pra... Ainda tem um PG alto aí, né? 18 anos. Também, vai ter. Sim. É uma produção voltada pro público adulto agora, essa do Black Sun. Antes de caçar coisa que você não gosta, sabe? Tenta apreciar o negócio primeiro pra entender. Se um vilão te incomoda porque parece com alguma coisa que você apoia, ou um herói te incomoda que parece que você não gosta, então procura um programa que só combina com o que você pensa, né? A política tá na nossa vida, está em tudo. Você gostar ou não gostar de debater assuntos políticos não faz com que a política desapareça das coisas. Ela está em tudo, e como o Gil comentou, quando o Shotaro Ishinomori cria lá o Shocker é uma alegoria do nazifascismo da época da Segunda Guerra Mundial. Há um contexto político envolvido. É a luta contra aquele inimigo da época da Segunda Guerra e também uma crítica do próprio Ishinomori à sociedade japonesa, já que o Japão fazia parte do eixo durante a Segunda Guerra. Quer dizer, ele criticou o próprio país. Então, muita gente às vezes bate, briga e não sei o que lá, não acha que críticas a quem está no poder ou ao seu país ou às pessoas que estão ao seu lado é desmerecer, é tentar derrubar. Não, as críticas construtivas ajudam a avançar. Se você não quer crítica, significa que você quer a perpetuação daquele status quo. Talvez o status quo que o beneficia, porque talvez a crítica tire de você aquele poder que você tem hoje. Você não quer dividir com o resto da população, com o resto da sociedade, você não quer que avance, porque do jeito que tá é bom, eu quero que fique estagnado, mas é bom repensar isso então. E é bom repensar essa ideia de que não se pode discutir, não se pode pensar a respeito, trocar ideias. Claro que pode. E outra, viver em democracia é viver com quem pensa diferente, é saber viver com seus diferentes, não é saber viver com seus iguais apenas, né? E assim, e aqui nós somos três tiozeiras aqui, fãs do gênero Tokusatsu, dos programas tanto infantis, quanto os infantos juvenis, quanto os para adultos. Nós somos fãs desse tipo de programa, né? Eu assistia Bumbuá. Então nós gostamos de Kamen Rider, de Super Sentai, gostamos de Kaiju, a gente gosta de tudo. E assim, nós somos fãs, né? Nós temos as nossas profissões. No caso do Adriano Nares, ele é jornalista, né? Nós temos nossas profissões, nós temos nosso trabalho, nós somos fãs, não falamos como fã, tá? Não somos donos do Tokusatsu, aliás, ninguém é dono do Tokusatsu, né? Sim. Então se alguém fala assim, quem eles pensam que são pra falar alguma coisa, que eu tenho certeza que vai rolar, né? Nós somos apenas fãs, cara, a gente tá só opinando, sabe? Se você pensa diferente, não tem problema. É muito louco, isso é um efeito redes sociais, mas não é só na questão do Tokusatsu, né? Só que tem gente que é legal. Tudo, né, Couto? Não, mas assim, né? É legal ver a galera, as pessoas dando uns choques de realidade. Eu não li os quadrinhos de Sandman, mas assisti a série do Sandman.
E tá muito legal. E o próprio autor vai e olha e responde, somente o Twitter brasileiro, que é o antro do churume para muitas coisas, né? De pessoas fazendo críticas, ele está lacrando, porque esse personagem botaram uma versão negra. E ele fala, mas você leu meu quadrinho? Você leu mesmo? Tem certeza do que você tá falando? Porque é mais fácil ver qualquer coisa, ver uma mudança de gênero ou ver alguma luta política e já achar que tudo é lacração e E as pessoas também esquecem que a obra reflete a sua época. Por exemplo, um exemplo que eu já citei no Tokusatsu 1 Minuto ou Mais, e acho que até aqui no Toku agora, lá na série do Ultraman Ace, que é de 1972, eu fiquei espantado num episódio em que, para encerrar uma discussão com uma mulher, o protagonista, o cara que se transforma em Ultraman Ace, dá um tapa na cara dela. Talvez ninguém questionasse isso em 1972. A Tsuburaya não faria isso hoje. Hoje ela não faria isso, né? Porque o mundo evolui, as coisas mudam, você não conclui uma discussão com uma pessoa que você não concorde, ali no caso uma mulher, metendo um tapa na cara. Não é assim mais que o mundo funciona. E ainda bem que nós mudamos. Graças a Deus. E, gente, assim, se você se preocupa mais com a mudança de uma etnia, de uma orientação sexual, uma cor de uniforme, sei lá, de um super-herói, de um personagem que você gosta, mais do que as pessoas estarem perdendo a coragem de expor seus preconceitos, você tem um problema grave aí. A cor do uniforme dói. O meu Changeman não tinha nenhum homem de rosa. Se você dizer eu não gosto da forma que se conta história em Sentai de hoje, você pode assistir o dos anos 80, 70, 90, tá lá, assiste de novo, você pode apreciar de novo. Vá feliz. E não vão assistir Black Sun, que é um tokusatsu 18 anos, PG-18, né? O tokusatsu tão adultão como os fãs velhos do Brasil gostariam de ter, e que achavam que o Black era e não era, esperando que você vai ver o Kamen Rider Black com os mesmos olhos da criança que assistiu o Kamen Rider Black. Então Black Sun provavelmente vai ser uma série muito legal. Tomara que ela gere uma nova franquia ali pra Toei de séries, Sim, como os fãs brasileiros gostam de chamar adultona, né? Então, tá bom. Quem sabe é agora, né, que esses fãs antigamente serão agradados pela Toei. Vamos ficar de olho. E agora é hora, então, da informação com o que aconteceu nessa semana no CTJ News. Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo. As redes sociais da franquia Super Sentai divulgaram um logo de um projeto especial que vai comemorar os 10 anos da série Juden Sentai Kyoryuger. Enquanto isso, no Japão, a série será disponibilizada no canal oficial da Toei no YouTube. Mas ainda não foi revelado o que será produzido para comemorar o aniversário. A Sato Company vai adicionar ao catálogo mais 2 séries da franquia Kamen Rider. São o Kamen Rider X-Age de 2016 e o Kamen Rider Saber de 2020. Ambas vão contar com legendas em português. Os 2 Riders vão se juntar a outras 13 séries da franquia que já fazem parte do catálogo da distribuidora e devem chegar nos próximos meses no serviço de streaming Prime Video. E a Sato também vai trazer de volta ao Brasil, depois de mais de 30 anos, o Policial do Espaço Gavan. A primeira série Metal Hero vai ganhar legendas em português e estará disponível remasterizada em alta definição. A data de lançamento nos serviços de streaming ainda não foi definida. A TV Asahi divulgou o primeiro teaser do Kamen Rider Gotchard. Nele é possível ver um pouco do cinto de transformação do herói, suas armas e uma de suas formas. A nova série da franquia Kamen Rider estreia no Japão no dia 3 de setembro. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toku Agora, toda sexta-feira às 8 da noite. Adriano Nares, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. E é isso, Nares. E um cast mal saiu.
já tem TokuCast dele, que é Shin Kamen Rider, né? Mal já tá nas plataformas de streaming, que foi recentemente, e Brasil tá incluso, né? Se alguém procurar no Amazon Prime Video Shin Kamen Rider, não vai encontrar nada. Tem que digitar lá Shin Masked Rider para conseguir encontrar o filme. Para quem é padrinho, escutou hoje de manhã, já estava disponível desde hoje de manhã, e amanhã, sábado, estará disponível em todas as nossas plataformas. Shin Kamen Rider é o tema do nosso próximo TokuCast, né? Aliás, ele ficou longuinho, né, Dani? Uma hora e meia. Então, se a pessoa diz assim, eu vou escutar esse cast tomando meu café da manhã, prepara uma ceia porque vai ser curto pro café da manhã. Mas, como o Gil falou, plagiando o slogan do Toku Clube, esse TokuCast do Shin Kamen Rider talvez seja o TokuCast, o podcast definitivo sobre Shin Kamen Rider. Está completíssimo. Acho que a gente conseguiu abraçar tudo, né? Porque assim, você estava, né, presente, você participou também. Então, assim, às vezes eu fico, nossa, são muitas entrelinhas diferentes, muitas visões diferentes, comparando as outras obras de Hideaki Anno, e o Anno fez isso, o Anno fez aquilo, as pessoas pensam, nossa, que ano, né? Que ano foi esse? E tá muito legal. Tem casts, geralmente nossos casts são de 1 hora, mas tem uns que ele ultrapassa mesmo, porque a gente quer deixar aí bastante rico, bastante, como diz, definitivo, né? Você quer ouvir, é o TokuCast que tá completo. E para quem for ouvir, para quem já assistiu o filme, se você não assistiu o filme ainda, recomendo, assista o filme para depois ouvir o TokuCast, para você não levar alguns spoilers aí, porque a gente disseca tudo, mas você vai ouvir do mangá de Kamen Rider do Shotaro Ishinomori, você vai ouvir da série de 1971, vai ouvir referências a outros trabalhos do Hideaki Anno, aí citado, o Senna, por exemplo, cita várias vezes Evangelion, tem muito a ver, parece que o Hideaki Anno nunca se libertou dessa obra dele em qualquer outra produção que ele tenha feito, vai ouvir referências que às vezes a gente comenta sobre Shin Godzilla e Shin Ultraman, e também vai ouvir referências a outros produtores e também outras obras do Shotaro Ishinomori, porque elas também influenciaram aí, principalmente, né, o Robot KDK, o Kikaider. Inclusive Verdade. Tem alguma coisa relacionada a visual aí do Kamen Rider X, do Kamen Rider Black, influenciaram, tem muitas coisas aí, e a gente também desmistifica algumas, eu não vou dizer bobagens, mas quem sabe alguns comentários apressados que saíram nas redes sociais e que talvez as pessoas não tenham prestado atenção de verdade em alguns detalhes que nós comentamos aqui nesse TokuCast, né? Ainda falo que qualquer dia nosso TokuCast vai virar material de pesquisa de faculdade. A gente sempre pede para as pessoas deixarem 5 estrelinhas lá no Spotify. Por que mesmo? Verdade. Porque a cada 5 estrelas no Spotify, um prédio no Japão é reconstruído, né? Após um ataque de kaiju. Assim diz o nosso Marquinhos. Então quem tá nos vendo aí, ouve o TokuCast, deixa 5 estrelas lá para reconstruírem um prédio, para no próximo filme do Godzilla, que está chegando esse ano, inclusive, ele ter prédios para destruir no Japão, porque senão ele já vai pegar uma cidade toda arrasada, tem que ter prédio para o Godzilla poder dar uma pisada em cima. Poder destruir, né? Só aquela cabeça em Shinjuku fica ali, mas não quer. Então, vamos chegando ao final de mais uma edição do Toku Agora. Como sempre, agradecendo a sua audiência, a sua companhia por aqui. E voltamos na próxima semana, né? Estamos aí na próxima semana. Até semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.